Bom dia a todos. Com grande gosto que estou aqui uma vez mais e gostava de vos falar hoje sobre uma passagem que nós lemos no livro de Êxodo. Êxodo, isto nem parece Daniel abrir a Bíblia em Êxodo, não é? Mas hoje vamos começar por uma passagem então em Êxodo 22. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Na mesma página, ou na página seguinte, lemos no capítulo 23, versículo 9. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E o Senhor ainda volta a falar do estrangeiro. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E vocês sabem de alguém que beneficiou disto? Qual é a história que nós lemos na Palavra de Deus em que vemos isto em ação? Exatamente, a história de Ruth, em que Boaz deixava que era um homem de Deus, deixava para os pobres aquilo que sobrava. E ele até ia mais longe. Nós vemos que ele levava isto ainda mais longe. Ora bem, o que é que eu quero tirar destas três passagens? Não vou falar de estrangeiro, não vou usar aqui o púlpito para falar de que nós devemos ser mais integradores dos imigrantes, mas há aqui uma realidade que é a seguinte: quem passa por situações difíceis deve aproveitar essa situação difícil pela qual passou para ajudar outros. Isso foi uma das lições que eu já vos falei em janeiro, penso eu, quando vos falei da questão das lições de que se podem aprender com a adversidade. E esta é uma delas. É nós estarmos mais sensíveis, mais atentos às necessidades dos outros, porque nós já passamos por lá. Então, algumas lições que quero tirar. Não sei, João, podes ver? Ir passando. Isto parece que não está a colaborar. Sim. Deve tornar. A experiência com a adversidade deve levar-nos a várias coisas. Não maltratar ou julgar quem passa pela mesma adversidade. Não devemos, mas é natural que isso aconteça, ficarmos amargos por causa da situação difícil pela qual passamos. Pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação de saúde, pode ser uma situação de familiar complicada, como um divórcio ou algum problema com os filhos. A morte de um familiar não nos deve tornar amargos, não nos deve tornar pessoas que acabem por julgar os outros. Devemos sentir a dor dos outros. Eu sei o que é isso, eu já passei por lá. Sermos mais sensíveis às suas dificuldades. Como já passamos por certas situações, podemos estar mais atentos. Ver, esta pessoa se calhar está a passar pelo mesmo problema que eu. E eu quero ajudá-la. Ou seja, prover-nos às suas necessidades. E a Palavra de Deus fala-nos desta passagem extraordinária que diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Não é para ficarmos consolados. Nós não devemos ser depósitos de bênçãos, devemos ser canais de bênçãos. Se Deus nos abençoa, se Deus nos consola, devemos usar essa consolação para quê? Para que também possamos consolar os outros que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Mas nós vemos alguns maus exemplos na nossa sociedade. Vemos exemplos, por exemplo, de pessoas que quando chegaram, por exemplo, a Portugal, tiveram dificuldades. E depois o que é que fazem? Aproveitam-se de novos imigrantes e o que é que fazem? Em vez de nos ajudar, exploram-nos. E nós vemos isso acontecer em Portugal. Pessoas que são exploradas
E alguns até ex-imigrantes fizeram vida lá fora e vieram para Portugal novamente e agora estão a explorar novos imigrantes. Isto não é conhecer o coração do estrangeiro. Isto não é sentir a dor de quem está a passar pela mesma situação pela qual eu já passei. Há vítimas de abuso sexual que o que é que fazem? Em vez de usar a sua experiência negativa para bem dos outros, o que é que faz? Cai no mesmo erro. Tornam-se também eles próprios abusadores. E a Bíblia fala-nos de quebrar este ciclo, que é: tu conheces o coração do estrangeiro, portanto não deves oprimir o estrangeiro. Claro, estou aqui a generalizar um pouco, mas é o espírito deste versículo. Não vamos maltratar outros, mas sim vamos procurar ajudar outros, porque nós já passamos pela mesma situação pela qual eles estão a passar. Há vítimas de bullying que se tornam eles próprios bullies, que maltratam os outros. É extraordinário, mas houve pessoas que foram escravas e depois, quando conseguiram a sua liberdade, o que é que fizeram? Tornaram-se também eles próprios donos de escravos. E nós sabemos que se conseguiram, os portugueses e outros povos conseguiram ir à África buscar muitos escravos, era porque outros negros os capturavam e vendiam. Havia guardas nos campos de concentração nazi que eram ex-prisioneiros, alguns deles judeus, e que eram opressores dos seus próprios irmãos. É inconcebível isto, não é? Como é que é possível? E nós vemos também, mesmo no Egito, quando a nação de Israel foi escrava no Egito, havia alguns que eram maiorais. Faraó, também na tentativa de dividir o povo, colocou alguns dos judeus por maiorais. E talvez seja por isto que o Senhor sente a necessidade de alertar o povo para não fazer isto. Porque eles já tinham feito, alguns dos judeus, dos israelitas, já tinham feito isto na terra do Egito. Oprimiam os seus próprios irmãos. Mas não há só exemplos negativos, há exemplos positivos. Eu vou-vos dar alguns. Ao contrário dos imigrantes que se aproveitam de outros, há imigrantes que já estão estabelecidos em Portugal e noutros países, e também pessoas que já estiveram fora e sabem a dificuldade que era trabalhar fora e viver fora do seu país, que o que é que fazem? Ajudam novos imigrantes a integrar-se, para que a sua experiência não seja tão difícil quanto foi a deles. Isto é quase como aquela pessoa que atravessa um rio pela primeira vez por cima de pedras. E quando se faz isso pela primeira vez, é natural que se caia. E molha-se. Não é? O que é que essa pessoa deve fazer? À medida que vai conhecendo o caminho, pode ajudar outros a percorrer o mesmo caminho, porque já sabe onde é que há dificuldades, sabe onde é que se pode escorregar e cair, e pode ajudar as outras pessoas. Não é dizer: olha, eu já passei por ali, olha, agora também passa também por ela, que eu também já passei. Não, deve levar-nos eu quero ajudar outros para que a sua experiência não seja tão difícil quanto foi a minha. Há muitos casos de pessoas que foram diagnosticadas com cancro e que, quando recuperam, tornam-se até voluntários. Tornam-se voluntários no IPO e noutros sítios. Eu não lidava diretamente com esse enfermeiro, mas quando eu estive a fazer o tratamento, havia lá um enfermeiro que tinha também passado por cancro. E, pelo que percebi, depois de ter tido cancro, pediu para ir para aquela área. Porque pode, com mais propriedade, ajudar quem já passou pela situação. Porquê? Porque foi estrangeiro na terra do Egito e por isso conhece o coração do estrangeiro. Esta menina, a menina já é uma senhora com
uma jovem com 27 ou 28 anos, Malala, foi baleada porque fez uma coisa impensável, que era defender a educação das crianças, das meninas, e foi por isso baleada. E agora sobreviveu e criou um fundo para ajudar outras meninas a terem uma experiência menos difícil do que aquela que ela teve. Eu penso que ela é do Paquistão, um país muçulmano, em que meninas aprenderem é completamente impensável para eles. Temos a conhecida Oprah, que viveu na pobreza e sofreu abuso sexual por parte de um tio, e criou uma fundação que ajuda jovens mulheres a não passar pela mesma situação pela qual ela passou. Este rapaz, o Nick Vujicic, nasceu sem membros. Ele costuma dizer que tem apenas penso que ele chama uma asa de frango. Não sei se nota ali, mas ele tem uma das pernas, em vez da perna tem aquilo que ele chama uma asa de frango, que lhe permite ter, por exemplo, nadar, fazer muitas coisas, mais do que muitos de nós que somos saudáveis. Ele nasceu sem membros e criou a associação Life Without Limbs, Vida Sem Membros, e procura motivar pessoas com deficiência e leva a sua experiência para dar esperança em todo o mundo. Claro que esta não é a principal mensagem de esperança. Eu espero que ele também leve esta mensagem da palavra de Deus, da salvação que Deus oferece. Esta jovem, Chloe Cole, já sabem que é inevitável o Daniel falar deste tipo de coisas. Esta jovem foi vítima da agenda de trans, iniciou sua transição aos 12 anos e ela conta que isto foi no Congresso dos Estados Unidos, em que ela agora faz ativismo contra aquilo pelo qual ela passou, que foi vítima de bloqueios de puberdade, cirurgias para mudar o seu corpo. E foi dito pelos médicos na altura aos pais: vocês preferem um filho vivo ou uma filha morta? Ela diz que eu não sei se algum dia vou poder ter filhos. É possível porque ela não fez a segunda parte a parte derradeira da transição, que é a histerectomia, que é tirar todo o aparelho reprodutivo das mulheres. Mas tirou os seios, fez uma mamoplastia e ela diz: eu não sei se algum dia vou poder ter filhos, mas mesmo que possa, nunca vou poder amamentá-los. E eu não quero que outras crianças passem por esta situação. Ou seja, usou a sua experiência negativa para: eu quero ajudar outras pessoas a não passar pela mesma situação. Norma McCurvey, provavelmente não diz nada, é o nome pelo qual ficou conhecida a mulher cujo caso levou à decisão de Roe vs. Wade, que em 1973 tornou o aborto acessível em todos os estados dos Estados Unidos. Ela nunca chegou a abortar, foi usada por uma advogada uma advogada ativista que queria mudar a lei da terra nos Estados Unidos, e ela depois esta mulher tornou-se ativista pró-vida, porque não quer que outras mulheres passem pela situação pela qual ela não chegou a passar, mas ela não quer que passem por essa situação. Então, alguns conheceram a Associação Acreditar. Ana Nunes, que teve uma filha com cancro e que, como podem imaginar, pais que veem um filho
com cancro tenham dificuldades emocionais, dificuldades logísticas, porque é preciso mudar a sua vida para... Muitas vezes é preciso sair da sua terra para ir fazer tratamentos noutro sítio. Então, eles providenciam agora... Porque ela teve dificuldades. Ela foi estrangeira na terra do Egito. E por isso agora quer ajudar outros a ter uma experiência menos difícil. Alguns conhecerão esta jovem portuguesa que faleceu há 3 anos num acidente de viação. E no acidente de viação, enquanto trabalhava, ela era repórter da CMTV que fazia reportagens no trânsito, por causa da hora de ponta, e ela aparecia muitas vezes neste canal. E morreu num acidente. E os pais usaram esta dor para poder ajudar outras jovens jornalistas, criando uma bolsa de mérito para estes jovens. Temos mais exemplos, eu quis dar alguns exemplos portugueses, mas este exemplo é extraordinário. Dietrich Bonhoeffer. Eu fico chocado quando vejo não só a sua longevidade, 39 anos, mas também o ano em que morreu. Era um teólogo alemão que conseguiu escapar da Alemanha nazi. Foi-lhe oferecido um cargo de professor numa universidade de teologia, num seminário teológico americano, e quando viu o estado em que as coisas tinham chegado na Alemanha, ele pensou, eu não vou ficar aqui, seguro. Eu vou ajudar os meus concidadãos e vou lutar contra o regime. Resistiu ao regime, ajudou vários judeus a escapar da Alemanha e acabou morto num campo de concentração, a poucos meses do final da Segunda Guerra Mundial. Conhecia o coração do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. E quando estava numa situação estável, favorável, o que é que ele fez? Foi ajudar outros. Harriet Tubman nasceu escrava e, ao contrário daqueles que alguns deles se tornaram, quando conseguiram a sua libertação, tornaram-se exploradores de escravos, donos de escravos, esta senhora conseguiu escapar para o norte, porque o sul era onde havia mais escravatura, e ela voltou 13 vezes ao sul, numa operação chamada Caminho de Ferro Subterrâneo. Não era... Pode parecer que era o metro, mas não era o metro, não era o metropolitano, era subterrâneo, porque era clandestino. Ela conseguiu, por 13 vezes, ir ao sul dos Estados Unidos para resgatar escravos. Podia ter ficado na sua vidinha, podia ter ficado a fazer ativismo à distância, mas foi, porque ela conhecia o coração do estrangeiro, porque foi estrangeira na terra do Egito. Mas para não dizerem que eu só dou exemplos fora da Bíblia, se bem que alguns destes são crentes e alguns destes eram crentes, outros não eram crentes, e dão-nos lições a nós que somos crentes, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós deveríamos conhecer o coração do estrangeiro, porque estrangeiros fomos na terra do Egito, já passamos por situações adversas e por isso devemos caminhar a milha extra, sair fora do nosso caminho para ajudar aqueles que passam por necessidades. David sabia o que era viver com medo da morte. Dizia ele a dada altura a Jonatas: há apenas um passo entre mim e a morte. Quando ele ficou numa situação estável, o que é que ele fez? Perguntou a alguém que tenha ficado da casa de Saul. Para quê? Para que eu elimine toda a concorrência? Não. Para que lhes faça bem por amor de Jonatas. Então, ele manda chamar Mefibosete, que talvez também estivesse com medo,
Porque reparem que Davi, quando recebe Mefibosete, em 2º livro de Samuel 9, ele diz assim: não temas, não tenhas medo. Eu não sei ao certo o que é que Mefibosete estava à espera. Ora bem, o rei anterior, eu sou neto do rei anterior, e o atual rei, que foi perseguido pelo meu avô, mandou-me chamar. E foi vários anos depois. Mefibosete deve ter andado escondido, tal como Davi tinha andado. E Davi diz: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Ele conhecia o coração do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. A viúva de Sarepta, ela tinha planos a muito curto prazo. Quando Elias lhe apareceu à porta, era fazer uma última refeição para ela e para o seu filho e morrer. Eram os planos da vida dela. Mas foi esta mulher, que sabia o que era passar necessidades, que ajudou o profeta Elias. A viúva pobre, que sabia o que era não ter nada praticamente, foi ela que foi dar tudo quanto tinha. O Senhor diz que esta mulher deu mais do que todos os outros. Se calhar havia muitas pessoas ricas e que não davam nem um pouquinho daquilo que tinham. Em completo contraste com o mancebo rico. Tinha muitas propriedades. Era muito rico. E não conhecia o coração do estrangeiro. E por isso era-lhe difícil abrir mão de tudo quanto tinha. O bom samaritano sabia o que era ser desprezado pelos judeus. O que é que acontece? Quando aquele homem foi assaltado e deixado para morrer, não foi o fariseu, não foi o escriba que foram em seu auxílio. Provavelmente porque eles não conheciam o coração do estrangeiro. Porque não tinham sido estrangeiros na terra do Egito. Eles não sabiam o que era ser desprezado. Eles eram a nata da nata, creme de la creme da sociedade judaica. Não foram eles que foram ajudar. Foi exatamente aquele, o mais improvável, que foi ajudá-lo. Eu não tenho a certeza se isto é verdade, mas há esta ideia feita. Eu não encontro dados que sustentem esta afirmação, mas vou dizê-la, mas digo-a com este aviso. Que muitas vezes quem contribui para o Banco Alimentar contra a Fome e outras campanhas de angariação de alimentos não são as pessoas muito ricas. Muitas vezes são aquelas pessoas remediadas. Porquê? Porque elas sabem o que é passar necessidade. E pensam assim: se eu tenho um pouquinho mais e posso ajudar outros que estão a passar mais dificuldades, eu vou querer fazê-lo. E este bom samaritano, que sabia o que era ser estrangeiro na terra do Egito, ajudou o homem que tinha sido assaltado. Eu gosto muito deste exemplo dos macedónios. Apesar da sua profunda pobreza, vamos ler esta passagem. Para ver se ao menos leio algo nas epístolas de Paulo, não é? Segunda aos Coríntios 8. Segunda aos Coríntios 8, 1. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedónia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois, segundo as suas posses,
o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Quando foi preciso chegar-se à frente para ajudar os necessitados, quem é que se apresentou? Não foram os coríntios, alguns dos quais eram ricos. Corinto era uma cidade rica na altura. Claro, também havia pobres, porque nós lemos, quando Paulo fala da ceia do Senhor, que havia alguns que comiam muito e outros comiam pouco. Alguns endividavam-se e outros passavam fome. Mas havia pessoas ricas. Mas não foram esses que se chegaram à frente para contribuir. Foram os pobres, na sua profunda pobreza. Que nós lemos também destes macedónios. Estes macedónios são os filipenses, que ajudaram Paulo. Aquela oferta que Epafrodito levou a Paulo foi destes macedónios, que eram pobres. E Paulo diz: cheio estou, depois que recebi da parte de Epafrodito aquilo que veio de vós. Eles sabiam o que era ser pobre, sabiam o que era ser estrangeiro na terra do Egito, e por isso ajudavam aqueles que passavam necessidades. E eu gosto muito desta expressão. Com muitos rogos. O que não falta na cristandade é pessoas a pedir para tudo e mais alguma coisa. Mas na Bíblia, o bíblico é pedir muito. Eu quero muito, muito, muito. Queres muito o quê? Ajudar. Eu também quero ajudar. É isto que devia acontecer. Não é pessoas na igreja estarem a passar necessidade e nós, os outros, que não estão a passar a necessidade, não é nada connosco. É um pouco como o Tiago diz: ide e acantai-vos e fartai-vos, sem nós darmos nada. O bíblico é isto. Pedir muito para ajudar. Na altura em que o tabernáculo foi construído, foi necessário o quê? O que é que foi necessário? As pessoas trouxeram as suas ofertas e foi preciso o quê? Passar um aviso por todo o arraial para dizer o quê? Não sabem? Já chega, não tragam mais. Quando as coisas estão bem espiritualmente, há este espírito. Há o espírito de eu quero dar, eu quero ajudar. E não o espírito de eu quero receber. E estes macedónios conheciam o coração do estrangeiro, porque os estrangeiros foram na terra do Egito. Por isso ajudavam os cristãos pobres na terra da Judeia, que se calhar nem eram mais pobres do que eles. Mas eles devem ter pensado: olha, este ano não vai haver férias numa ilha grega. Eles eram da Grécia, podiam ir só até à costa e já estavam na praia. Mas tiveram de fazer cortes, certamente. Se calhar não puderam comer. Se calhar tiveram de comer algo muito rudimentar, ou nem sequer comer durante alguns dias, para poder ajudar estes pobres. Ou para ajudar Paulo quando ele precisou. E temos Paulo. Paulo conhecia o coração do estrangeiro porque tinha sido estrangeiro na terra do Egito. Em que sentido? Paulo tinha sido hostil para com o Evangelho. Perseguidor dos cristãos. E por isso ele agora usava também a sua experiência. Para quê? Para convencer. Fiz-me tudo para com todos para, de alguma forma, ganhar alguns. E ele poderia pensar o seguinte: não há casos perdidos. Se havia um caso perdido, era eu. E mesmo eu pude salvar-me pela graça de Deus. Devemos também ter este espírito de eu sei o que é estar do outro lado.
ser hostil, não querer aceitar o Evangelho. E por isso conseguimos mais facilmente colocar-nos no lugar de quem ainda não aceitou o Evangelho. Não devemos ficar numa postura de eu é que sou bom, os outros são os pecadores. Porque isso é o espírito de quem? Não é do samaritano. É o espírito do fariseu e do escriba. Eu não sei se vou citar a frase exatamente assim. Possivelmente alguns dos irmãos que aqui estão conhecerão, mas eu lembro-me de ouvir esta frase, em que o nosso irmão Sobral, ao ver alguém embriagado, alguém numa vida... se alguém souber, o Zé António ou o Duarte, ou alguém souber esta frase, ele dizia assim: se não fosse a graça de Deus, Viriato, se não fosse a graça de Deus, tu podias ser aquele bêbado. É mais ou menos assim? É? Não devemos, nós que já estamos no lado da segurança, não devemos olhar para os outros e pensar, desprezá-los. Devemos lembrar-nos que fomos estrangeiros na terra do Egito. Nós já fomos aquele bêbado. Poderíamos ter sido aquele bêbado. E nós, acima de tudo, temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que experimentou o mesmo que nós. Passou como nós aqui por esta terra. E diz esta passagem: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus Cristo passou pelo mesmo que nós e consegue compreender a nossa situação. Por isso, cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Algumas lições finais. Sim, estou quase a terminar. Não sei o que é que se passa, mas já na outra mensagem fui bastante mais... Mas também não vou ficar aqui só a encher tempo. Mas quero deixar-vos isto. É que é fácil esquecermos de como foi difícil para nós quando passámos pela situação de estrangeiro. Que Deus nos livre desta situação. De cairmos deste erro. Neste pecado. Sem passagem aquela ali, alguém sabe? Gênesis 41. Dos meus pecados me lembro agora, diz o copeiro. Porquê? Porque o copeiro, que tinha estado preso com José, quando se colocou numa situação boa, porque o José estava preso com ele, conhecem a história, penso eu, José estava preso com o copeiro foi restituído à liberdade, e José disse: quando fores quando fores libertado, lembra-te de mim, estou aqui preso injustamente. E ele só alguns anos depois é que se lembrou de José. E ele diz: dos meus pecados me lembro agora. Que não caiamos neste erro de já passamos pela situação, eu estou livre, agora não preciso me preocupar mais. Eu era por aqui um outro exemplo, mas depois esqueci-me. Quem já viu o filme de Forrest Gump? É um filme muito interessante, recomendo. Ele era um rapaz que foi maltratado enquanto era jovem e tinha um déficit cognitivo. Mas ele tinha uma coisa muito boa, que era correr. Quem se lembra do filme? Run, Forrest, Run, né? E ele foi para a guerra do Vietnã. E houve uma situação em que correu tudo muito mal, muitos colegas dele morreram num ataque, e ele correu muito, porque era o que ele sabia fazer, correu, e chegou ao sítio em que estava em segurança. E viu que estava sozinho. E o que é que ele faz? Claro que aquele é um filme com algum humor, não é? O que é que ele faz? Volta atrás e traz não sei quantos. Ou seja, depois de estar em segurança, volta atrás para ir buscar outros. E estas histórias emocionam-nos, deixam-nos
com uma sensação de eu gostava que alguém tivesse feito isto para mim. Alguém que já está em segurança, alguém que poderia já não se preocupar mais com os outros, preocupou-se em ajudar. E alguns, por vezes, ao fazer isto, até ficam lá. Perdem a sua vida para ajudar outros. E é muito importante, a nossa ajuda, o nós ajudarmos outros, não deve depender do termos ou não sido ajudados. Porque há pessoas que não tiveram ajuda quando passaram pela adversidade. Foram maltratados, foram julgados. Em vez de se tornarem amargos, de pensarem assim, na minha altura ninguém me ajudou, também não vou ajudar ninguém. Olha, desenrasquem-se que eu também tive de me desenrascar. Não devemos fazer isso depender disso. Devemos pensar, eu não quero que outros passem pelo mesmo que eu. Como nós vimos alguns daqueles exemplos de pessoas que usaram a sua experiência negativa em proveito de outros. Por vezes, pode acontecer, aqueles que não passaram pela situação difícil não sabem dar o valor, entre aspas. Não estou a dizer que sejam todos, mas não sabem o que é. E se calhar podem às vezes até olhar com algum desdém para quem passa numa situação. Vou dar-vos um exemplo. Eu sei que em tempos era mal visto até. Pessoas que passavam por depressão. E em alguns meios a ideia era o crente não pode ter uma depressão. Ir ao psicólogo ou procurar ajuda médica fora da palavra de Deus, fora do aconselhamento bíblico, está errado. Porque não tinham passado pela situação. Alguns, depois de passarem por ela, pensaram, afinal, não é bem como eu pensava. Às vezes é caso para dizer, foi bom ter sido afligido, para que conhecesse a tua lei. Para que conhecêssemos o coração do estrangeiro, tendo sido estrangeiros na terra do Egito. É que ajudar o estrangeiro, e que o estrangeiro pode ser todas as pessoas que passam por uma situação difícil pela qual nós já passamos, é uma das bênçãos da adversidade. É que assim, já que tivemos o lado mau de termos passado por uma situação pela qual ninguém deseja passar, por que não usar isso em favor de outros? Se pessoas que não querem nada com Deus, rejeitam Deus, ateus e incrédulos, o conseguem fazer, não têm esta exortação da palavra de Deus, esta e outras, que desculpa é que nós temos, para sermos insensíveis, para cerrarmos as nossas entranhas ao outro necessitado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos estas pessoas que foram estrangeiros na terra do Egito, que conhecem o coração do estrangeiro e que por isso usam a sua experiência baseada, alicerçada na palavra de Deus, para ir em auxílio de outros, para servir de bênção, porque foram consolados, porque mesmo que não tenham sido consolados por mais ninguém, mesmo que não tenham tido o apoio de mais ninguém, temos a garantia de ter a consolação de Deus. Possam usar isso para servir de bênção, para servir de ajuda a outros.